Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O presidente Jair Messias Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna. A informação é de Thaís Arbex e Leandro Magalhães. Ela é analista, ele repórter especial em Brasília. Fontes do Palácio do Planalto confirmaram aos dois que a decisão está tomada e deve ser formalizada ainda hoje. Depois de semanas de rumores, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras, depois de muitas críticas sobre a escalada de preços dos combustíveis. Já temos o nome do novo presidente da Petrobras, Fernando Nakagawa. O Ministério de Minas e Energia, Márcio, divulgou nota confirmando o nome de Adriano Pires para a presidência da companhia no lugar de Joaquim Silva Luna. Um dia depois do anúncio da troca no comando da Petrobras, a Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo para apurar o vazamento de informações sobre a demissão do general Silva Luna. Se a conclusão for de que realmente a decisão vazou com o mercado de ações ainda aberto, a Petrobras pode sofrer uma multa milionária. Outro desdobramento da mudança da Petrobras foi a divulgação de um comunicado pela própria empresa com um alerta aos investidores internacionais. Um documento de 350 páginas e destaca no trecho de riscos financeiros e diz literalmente, diante de declarações do presidente brasileiro, uma nova direção ou conselho de administração poderá propor alterações nas políticas de preço, inclusive com a decisão que não busque um alinhamento com os preços internacionais. E a empresa continua dizendo que não podemos garantir que a nossa maneira de definir preços não mudará no futuro. A mudança deve acontecer, de fato, na próxima Assembleia da Petrobras. Sai um general da reserva do Exército e entra um economista, com passagem pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O general Joaquim Silva Luna, que deixará o cargo, defendeu o período em que esteve à frente da Petrobras. Ano passado, 9 prêmios de conformidade e governança que a empresa tem e de sustentabilidade recebidos no ano de 2021. Desses prêmios aí, tem até o da Moody's aqui, que nos coloca a empresa tem um nível, o BA1, que é superior ao do Brasil, em termos de credibilidade. A empresa tem mais credibilidade, o próprio país está colocado, está dito ali, colocado, prêmio entregue o ano passado. Então, está bem cuidada, tem uma governança muito forte, não tem lugar para aventureiro, não cabe. A andorinha só não fazerão, as decisões são tomadas, são coletivas, é uma vontade coletiva que tem e passa por várias instâncias, vários críticos até que chegar a uma decisão. O sucessor é Adriano Pires. Ele é conhecido por defender a atual política de preços da Petrobras, um ponto que preocupava o mercado. Mas permanece o receio de que o governo crie novos subsídios para conter o preço dos combustíveis. É uma pauta que tem apelo eleitoral, mas enfrenta resistência dentro da equipe econômica do governo. Antes de ser indicado, Adriano Pires defendeu uma medida emergencial de curto prazo, até que seja criado um fundo de estabilização de preços dos combustíveis. Uma proposta que já está em discussão no Congresso. Vamos falar mais sobre os aspectos políticos que estão por trás da troca de comando da Petrobras com o nosso analista de política, o Leandro Rezende. Leandro, saudade de você, muito bom te ter aqui no Item Mais, bem-vindo. Oi, Carol, prazer falar contigo. A gente quase nunca tem se falado ao vivo, né? É bom a gente bater esse papo aqui no podcast, Carol. Horários não batem, mas por aqui a gente dá um jeitinho, Leandro. E a começar, falando sobre essa mudança no comando da Petrobras, queria a tua análise se essa troca, ela é política ou se ela é econômica. Olha, Carol, a gente está no ano eleitoral, né? Um ano eleitoral de fato, mas que já começou há bastante tempo, desde metade do ano passado, pelo menos, que já se fala em campanha. Então, qualquer decisão que o governo federal tem tomado, ela é muito mais política do que qualquer outra razão, econômica ou de gestão. O caso da Petrobras se insere até no mesmo contexto, no sentido de pensar em eleição, da troca lá no Ministério da Educação, né? O presidente Jair Bolsonaro falou que colocaria a cara no fogo pelo Milton Ribeiro, mas depois aceitou o pedido dele de demissão porque estava vendo que provoca desgaste. Com o caso dos combustíveis, provoca muito desgaste para o presidente Jair Bolsonaro e essa troca na presidência da Petrobras é uma tentativa de mudar alguma coisa na estatal para ver se, enfim, o preço dos combustíveis começa a baixar. Para te dar um exemplo de como essa é uma questão política, saiu na semana passada uma pesquisa do Instituto IPESP que perguntou para os brasileiros, para os entrevistados,
debate de quem era a culpa pela sucessiva alta no valor dos combustíveis. E aí 45% disse que a culpa é muito do presidente Jair Bolsonaro, os mesmos 45% disseram também que essa culpa é da guerra da Ucrânia, mas bem substantivo esse extrato, né, de pessoas que apontam culpa para o governo federal. 39% dos entrevistados disseram que a culpa é dos governadores. Então, é um fator de desgaste muito grande para o presidente Jair Bolsonaro. Essa troca da Petrobras, ela não é uma troca para agora a Petrobras vai começar a pensar menos no lucro e vai mudar totalmente a sua política de preços. Isso não deve acontecer, isso não vai acontecer. Adriano Pires é muito conhecido da imprensa, fala muito sobre o que ele pensa para a Petrobras, e ele não pensa nesse sentido intervencionista. Ele tem uma linha, na verdade, muito parecida com uma linha liberal, né? Uma administração liberal da Petrobras. Isso não deve mudar. Então, é a troca muito mais política. O presidente dizer, olha, eu tentei baixar os preços dos combustíveis de alguma forma. E como você falava, Adriano Pires sempre participa de entrevistas, tem suas opiniões muito claras, sempre foi muito objetivo quando o assunto é Petrobras, política de preços. Daí também a pergunta, por que o nome dele foi escolhido, Leandro? O que a gente sabe de bastidor com relação a essas conversas? Olha, o Adriano Pires, né, é uma pessoa muito conhecida de quem olha para esse setor, é um liberal, é uma pessoa que defende a privatização da Petrobras, que não é uma ideia que estava no discurso político do deputado federal Jair Bolsonaro, é uma ideia que foi se colocando na cabeça do pré-candidato Jair Bolsonaro em 2018 e se colocou na cabeça, está ainda amadurecendo no discurso do presidente, né, Jair Bolsonaro, a partir de 2019, o presidente nunca foi, quando era deputado federal, um liberal por essência, alguém que defendesse privatizações, mas incorporou esse discurso ainda na campanha de 2018. O Adriano Pires, ele é uma pessoa que tem o respaldo do mercado, de uma forma geral. A gente conversou, por exemplo, com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o Sérgio Araújo, que é uma entidade super representativa, e a avaliação dele é de que o Adriano Pires é uma pessoa para poder criar o que ele chama de fundo de estabilização, né, para tentar controlar esses reajustes eternos e constantes que a gente tem visto no preço do petróleo, que é resultado da variação do preço do dólar. Então, na avaliação do Sérgio Araújo, o Adriano, e eu estou usando ele como exemplo de como o mercado olha para o Adriano Pires, é uma pessoa que vocaliza um pouco desses interesses do mercado, né? Mas o fato é que o presidente já vinha falando dos presidentes anteriores da Petrobras, desde o Roberto Castelo Branco, agora o general Silvio Luna, ele vinha fazendo cobranças públicas, e esse é um processo de fritura, né, normal nos governos. O que chama a atenção é que já é o terceiro ocupante, né, de presidência da Petrobras nesse quarto ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso que chama a atenção, mas o Adriano Pires tem sim esse respaldo, pelo menos no mercado. É um aceno positivo aí do presidente Jair Bolsonaro para esse setor. E como você falava, Leandro, há uma preocupação muito grande com o aumento do preço dos combustíveis por parte do presidente Jair Bolsonaro, principalmente porque esse é um ano eleitoral, o governo busca a reeleição. Agora o tema Petrobras, o tema combustíveis, o tema privatização da estatal, ele ganhou ainda mais destaque entre os pré-candidatos à presidência. É um assunto que deve dominar o debate eleitoral agora, em 2022? Sem dúvida, né, que vai dominar esse debate. Por uma coincidência, vou citar aqui os três candidatos que estão ali perto do presidente Jair Bolsonaro. O Lula está liderando, o presidente Jair Bolsonaro está em segundo, depois vem Sérgio Moro e Ciro Gomes. Tirando o presidente Jair Bolsonaro, todos os outros três que eu citei estavam no Rio de Janeiro nessa semana e falaram as suas soluções para resolver o problema da Petrobras. Ciro Gomes falou aqui em eventos do PDT, partido dele, o ex-presidente Lula falou num evento com os petroleiros, especificamente, e o Sérgio Moro falou num evento aqui com empresários do Rio de Janeiro. Em resumo, né, cada um tem uma visão diferente para a Petrobras. O ex-presidente Lula vai ser muito cobrado na campanha por conta do escândalo de corrupção que estourou no governo Dilma Rousseff, no escândalo do Petrolão, né, de toda a Operação Lava Jato que foi montada. Então o presidente Lula vai ser muito cobrado sobre Petrobras, independente do valor de combustível. Esse é um esqueleto que está no armário do PT e que quando começar a campanha esse esqueleto vai vir à tona, né? E o Sérgio Moro, que é o personagem da Lava Jato, não perdeu a oportunidade de lembrar disso aqui no Rio de Janeiro, quando foi instado a comentar também sobre essa troca na Petrobras, e eu acompanhei esses três eventos, Carol, e dá para tirar dos três candidatos, desses três candidatos, pré-candidatos, o mesmo discurso sobre a mudança na Petrobras. É uma mudança que não foi explicada pelo presidente Jair Bolsonaro.
Ciro Gomes, Lula e Sérgio Moro bateram nisso. O presidente Jair Bolsonaro, quando foi perguntado por que mudou, falou que era uma troca ali de rotina. Esse foi a justificativa do presidente Jair Bolsonaro, sem dar maiores informações sobre isso. E as propostas para resolver quem está de fora do governo, elas são bastante diferentes. João Dória falou sobre isso também, pré-candidato do PSDB. Então, algo que está no radar de todo mundo. Tem gente falando que a solução é criar um fundo de estabilização para evitar a variação do preço. Tem gente falando que a solução é privatizar, a discutir o modelo que fazer. Tem gente falando que a Petrobras, apesar de ser uma empresa que tem capital aberto, né, tem acionistas, é uma empresa de fato do mundo privado, ela não deveria se preocupar em dar lucro, e sim ter uma função social para com os brasileiros. Quer dizer, se trata de um problema absolutamente complexo, de problemas complexos não tem soluções simples. Certamente esse é um dos temas que vai balizar a campanha eleitoral. Não tem dúvida, Carol, que essa vai ser uma eleição econômica, né? A gente está num período em que a pandemia deixou de ser, felizmente, né, o principal assunto do país, a vacinação avançou. É claro que saúde é sempre uma preocupação nas eleições, mas a gente está num momento agora, faltando 6 meses, né, para as eleições, a gente está vendo uma alta no preço de tudo, os combustíveis entre isso, né? A pesquisa IPESP que eu citei, ela menciona que 97% dos entrevistados acham que os preços vão aumentar. A diferença é a gradação. Tem gente que acha que vai aumentar um pouco mais do que já está aumentando, e tem gente que acha que ainda vai aumentar muito mais. Preço de tudo, preço dos alimentos, preço dos combustíveis, inclusive. O que a gente viu aqui nessa semana de todos os presidenciáveis falando sobre Petrobras é uma pitadinha, né, do que a gente vai ver ao longo da campanha eleitoral inteira, Carol. E vamos acompanhar sempre com a sua ajuda, viu, Leandro? Já está convidado. Até a próxima. Valeu, Carol. Conte comigo. Um abraço. Valeu. E o custo do petróleo no exterior puxou o aumento de preço do combustível aqui no Brasil. O reajuste para as distribuidoras foi anunciado pela Petrobras e será de 18% para a gasolina e de 25% para o diesel. Os combustíveis foram o principal vilão da inflação de 2021, que voltou ao patamar dos 2 dígitos. E agora, este ano, os combustíveis vêm sofrendo reajustes. O último foi no início deste mês. A alta aconteceu devido à disparada da cotação do petróleo no mercado internacional, puxada pela guerra na Ucrânia. Os números levam o mercado a projetar o 2º ano seguido de inflação acima do teto da meta do governo. A estimativa é de que o índice fique em 6,45% em 2022. No momento em que o brasileiro viu a renda cair, em média, 10% ao longo do último ano. Na segunda parte desse episódio, vamos focar nos aspectos econômicos que envolvem a troca de comando da Petrobras. Para isso, conversamos com Gessner Oliveira. Ele é economista da Gol Associados, professor e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas. Gessner, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo mais uma vez. Um prazer sempre, Carol. Ótimo conversar aqui no Item Mais. Gessner, vou começar esse nosso bate-papo com a mesma pergunta que eu fiz na primeira parte do episódio. Você, como economista, vai trazer para a gente também uma avaliação. Se essa troca no comando da Petrobras, ela traz uma motivação política ou uma motivação econômica? Eu acho que ela traz uma motivação preponderantemente política, Carol, pelo seguinte: o governo e o presidente da República sabem que a origem da pressão de preço sobre combustíveis é externa a uma situação internacional que dificilmente você poderia ter uma outra política de preços. Mas é preciso, de alguma forma, dar uma explicação ou dialogar com alguns dos segmentos que apoiam o governo. E trocar o presidente da Petrobras é uma maneira de fazer isso, quer dizer, é um discurso crítico em relação à Petrobras, inclusive algumas menções à eventual privatização da Petrobras, etc., mas não acredito que seja algo que realmente o governo deseja fazer, ou que o presidente deseja fazer. Acho que é uma maneira de dar uma explicação para algo que naturalmente afeta a popularidade do presidente
e desgasta o governo. Portanto, é uma forma de tentar atenuar esse desgaste inevitável com o aumento do preço dos combustíveis. E aí a pergunta que todo mundo se faz, essa mudança traz algum impacto para o nosso bolso? Quando a gente fala dessa alta do preço dos combustíveis, ela pode de alguma forma ser controlada pura e simplesmente por essa mudança na presidência da estatal? Não acredito que haja uma alteração profunda do ponto de vista da nossa experiência diária, de quanto a gente vai pagar pelo litro da gasolina, porque, essencialmente, você trocou um presidente da Petrobras que acreditava numa política de paridade de preço internacional, por outro que também acredita na mesma política de preço. Quer dizer, não há nenhuma evidência de que o novo presidente vá fazer uma política de preços muito diferente e nem poderia fazer, porque ele, na verdade, lidera uma empresa de capital aberto, que tem uma governança e que não pode simplesmente estabelecer um preço artificial, dada a elevação do preço do barril do petróleo. Então, não deve haver grande alteração. Tem uma alteração que é relevante, que o novo presidente, Adriano Pires, é um conhecedor desta cadeia do petróleo e gás, tem nos últimos 20, 30 anos trabalhado nesse setor e possivelmente estará mais aberto a soluções que suavizem um pouco a variação de preços. Isso é possível. Ele não pode fazer muito como presidente da Petrobras nisso, isso é uma função, na verdade, do governo, mas ele acredito que estará mais aberto a proposições que visem a suavizar a variação de preços. Mas na bomba a variação não deve ser muito grande, Carol. Como você fala, Gessner, sabemos como pensa Adriano Pires, inclusive ele já concedeu inúmeras entrevistas aqui na CNN, no Item Mais também, e ele é um defensor do Fundo de Estabilização de Preços. Eu queria a tua avaliação sobre essa medida, Gessner. Ela é eficaz? É suficiente para conter a alta dos combustíveis? Olha, eu não acho que ela seja suficiente para conter a alta dos combustíveis, mas eu, assim como o Adriano Pires, sou favorável a um fundo de estabilização para suavizar as variações de preço. Há críticos do fundo de estabilização, mas muitas vezes se pensa num fundo de estabilização que vai fazer milagre, que vai colocar um monte de recursos públicos para subsidiar o preço, etc. Não se trata disso. Se houver um fundo bem organizado, com um aporte inicial de recursos e com uma utilização parcimoniosa, uma utilização racional, que nos períodos de alta subsidie um pouco, retorna recursos ao fundo de forma a não criar um ralo nas contas, isso pode funcionar. Na verdade, a experiência internacional a esse respeito, de mais de um país, é positiva. Países, inclusive, latino-americanos, no caso do cobre chileno, países da Europa do Norte, no caso mesmo do petróleo. Então, há exemplos positivos nesse sentido. O novo presidente da Petrobras se manifestou algumas vezes a favor disso. Eu acho positivo. Agora, não faz milagre e não evita a alta de preços, mas pode atenuar um pouco, o que já ajuda, não é, Carol? Sem dúvida, Gessner. Inclusive, traçar aqui uma das preocupações de que os combustíveis sejam o vilão da inflação em 2022, assim como foram em 2021. Corremos esse risco? Há um risco razoável de que haja uma pressão sobre os combustíveis, embora nas últimas semanas tenha havido alguns fatores novos que a gente precisa considerar e que talvez atenuem um pouco essa pressão dos combustíveis. O preço do dólar caiu, quer dizer, a taxa de câmbio caiu. Isso porque quando as commodities aumentam de preço, e como o Brasil é um produtor de commodities, isso ajuda o nosso balanço externo, aumenta a oferta de dólares e, consequentemente, diminui o preço. Um outro fator muito interessante é que há uma migração de investimentos que antes estavam no leste europeu e que vieram para a América Latina e para o Brasil em particular. E, finalmente, com a elevação da taxa de juros, infelizmente, freia o crescimento econômico, mas a elevação da taxa de juros relativamente à taxa internacional também atrai investimentos. Tudo isso fez o preço do dólar cair
E quando o preço do dólar cai, em reais, o preço do combustível fica menos elevado e, consequentemente, atenua um pouco essa pressão dos combustíveis. Mas a gente ainda corre esse risco porque há uma volatilidade muito grande do preço do barril do petróleo e, consequentemente, isso pode impactar. E a situação na Rússia e Ucrânia não está resolvida. Isso certamente pode ter impactos fortes na inflação esse ano, além dos impactos da inflação de alimentos e de várias outras cadeias em função do aumento do custo do frete, que reflete também o aumento do preço dos combustíveis. Você falou de dólar, Gessner, e deixa para eu falar um pouquinho de mercado, para a gente encerrar nossa conversa. Como é que o mercado está encarando tudo isso na Petrobras? O nome de Adriano Pires, de alguma forma, acalmou ou assustou quem opera no mercado financeiro? Eu acho que acalmou quando surgiu o rumor de que haveria uma substituição do presidente da Petrobras. Naturalmente, houve uma reação negativa, seja porque qualquer interferência do governo na administração, na auto-administração de uma estatal é mal vista, é uma interferência que não é algo desejado, né, para a boa governança das empresas estatais. Isso foi mal visto, mas quando se confirmou o nome de Adriano Pires, que é um nome bem conhecido, respeitado, um conhecedor da cadeia de óleo e gás e também é alguém que tem convicções em linha com critérios de mercado, a aceitação foi boa. Quer dizer, há uma consciência de que os problemas não estão resolvidos, haverá uma tensão, se houver algum novo choque no preço do petróleo, consequentemente no preço dos combustíveis, haverá uma tensão entre Petrobras e governo, porém o nome dele foi bem recebido e a reação inicial foi boa. Gessner, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais, conversar com você. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, um grande prazer. Até a próxima. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Voltamos na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. E até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.